Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Neuropedia, seu podcast semanal de neurologia feito para caber na sua rotina, para você se atualizar enquanto está aí parado no trânsito ou na academia fazendo sua neuroproteção. Eu sou Joyce Yamamoto, hoje eu tô carreira solo aqui na parte de host, mas eu tô com um convidado hiper mega especial para falar para vocês sobre as atualizações de um congresso a respeito do uso terapêutico da toxina botulínica em neurologia, que é o Toxins. Para vocês que não sabem, o Toxins aconteceu recentemente em Madrid, a versão 2026, do dia 14 a 17 de janeiro, e um colega nosso da clínica, nosso amigo especial, esteve lá. A gente juntou um budget da clínica, vários colegas, e a gente mandou ele para lá só para trazer essas novidades para vocês. Hoje eu estou com o meu amigo Cristiano Milani, que é neurologista especialista no uso terapêutico da toxina botulínica. Ele é contratado do HC e é responsável pelo ambulatório do uso da toxina botulínica em espasticidade no HC de Ribeirão Preto. Te agradeço muito, Cris, por estar aqui comigo, falando sobre as novidades desse congresso que você comentou aqui no off, que foi super importante, cheio de temas que realmente vão trazer impacto na sua prática clínica, né? Sim, eu agradeço, Joyce, mais uma vez pelo convite para participar do podcast. Realmente, o Toxins é um evento bastante importante para a minha carreira como médico. Eu participo dele desde a primeira edição, em 2012. É um evento interessante porque essa foi a 8ª edição, que ocorreu agora em Madrid. E é um evento que ele coloca juntos tanto médicos que fazem o uso da toxina para fins terapêuticos como para estética. Então é um evento interessante porque a estética, inclusive, trouxe vários pontos favoráveis para a minha prática, né? Em pacientes com espasmo hemifacial, blefaroespasmo, mesmo em distonias. E isso é bem curioso poder participar de um evento tão grandioso que tem crescido ele é bienal, né? A cada edição ele tem crescido cada vez mais e dessa vez foram quase 2.000 pessoas inscritas. E foi bastante interessante, com várias novidades e algumas novidades não tão novidades, mas que nos trouxeram uma validação para aquilo que a gente faz no dia a dia. Importantíssimo. E para você que está ouvindo a gente, eu imagino que talvez o episódio fique um pouco difícil caso você não tenha uma prática com toxina botulínica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar explorar ao máximo aqui do Cris, para que ele possa realmente falar sobre as novidades e também vou tentar contextualizar para que a pessoa possa entender onde que a toxina botulínica se encaixa na nossa prática clínica como neurologista, seja para aplicação à pessoa ou até mesmo propriamente para a indicação. E essa questão da estética, Cris, é importante porque o paciente sempre quer mais, né? Não que o paciente vá chegar no seu consultório para uma aplicação para fins estéticos, mas aquele paciente, por exemplo, que está aplicando toxina botulínica por um espasmo hemifacial, no curto prazo, talvez, como ele está com um movimento involuntário, só de suprimir aquele movimento, ele já fica muito feliz. Mas no longo prazo, se você não preocupar com a estética do paciente, ele vai ficar insatisfeito, não vai? Para você que tem anos de experiência, você pode comentar isso aqui pra gente, né? Sim, com certeza. Na verdade, eu sempre digo que a gente não precisa piorar a condição do paciente. Então, você não apenas melhorar o espasmo, no caso, mas trazer uma melhor simetria para um rosto que já está assimétrico, né? Isso, de certa forma, é bastante complexo quando a gente tem, por exemplo, cincinesias após uma paralisia de Bell. Né? Pacientes que têm já uma assimetria e sobre essa fraqueza muscular do lado afetado você tem espasmos, é difícil colocar dose de toxina ali sem piorar a fraqueza e fazendo ainda uma melhora da assimetria aplicando do outro lado da face, né? Então, a estética, esses detalhes de pitfalls, né? Em relação a pontos de risco, pontos onde você pode colocar com segurança, um termo que é usado já há algum tempo pela estética, já há uns 4 anos, num outro toxins que passou a ser usado, que é microtoxin, que é uma aplicação de pequenas doses em múltiplos pontos na face. Isso é algo que é bem interessante para determinadas situações e eu passei também a utilizar isso no contexto de pacientes que aplicam para espasmo hemifacial, por exemplo.
Então, essa interface entre a estética e a terapêutica, ela é fundamental. Eu sempre digo que eu não faço estética, mas eu tenho que trazer algum conforto para o paciente que, em relação à face, principalmente em mulheres, né, a gente pode trazer um benefício também na estética, na imagem do paciente, que muitas vezes é aquilo que eu trouxe para o tratamento, não apenas para o controle de um espasmo, que visivelmente é algo relevante. Perfeito. E eu separei, assim, um storytelling para que a gente tenha uma linha de raciocínio em relação ao que você viu de novidade, ao que você viu de interessante em relação, sobre o congresso, né, lá no congresso. Mas antes disso, coisa de 1 minutinho, só para aquela pessoa que não é familiarizada com toxina botulínica na prática clínica, para que ela possa entender quais as indicações pontualmente para uso para fins terapêuticos em neurologia da toxina botulínica. Sim, sim. Hoje nós temos na literatura, a toxina, a primeira marca, que foi o Botox, foi aprovado pelo FDA em 1989, e desde então só se somaram novas indicações terapêuticas. Existem as indicações que estão em bula, tanto dessa toxina como de outras que foram surgindo ao longo do tempo, e indicações que passaram a aparecer em relatos de casos, séries de casos e assim por diante, que hoje são mais ou menos utilizadas corriqueiramente por muitos médicos, mas não se encontram na bula. O produto, por demonstrar bastante segurança, né, e eficácia, e já de uso aí há mais de 30 anos, ele tem uma característica que passou a ser utilizado por diversas especialidades médicas e para diversas condições terapêuticas, né, ou estéticas, de maneira segura, mas que nem sempre você tem isso como uma evidência e que consta essa indicação na bula. Dentre as indicações de bula, que é o que você pediu para comentar, a gente tem principalmente os distúrbios de movimento, né, as distonias, distonia cervical, distonia tarefa específica, distonia oromandibular, distonias de membros, hemidistonia, distonia generalizada em situações focais, né? Pacientes com espasmo hemifacial, espasmo pós-paralítico / cincinesias, pós-paralisia de Bell, pacientes com rigidez muscular, espasticidade, e aí diante de diversas condições como AVC, trauma raquimedular, traumatismo craniano, paralisia cerebral, mielite transversa, esclerose múltipla e outras condições que podem gerar uma alteração que promove alteração motora com espasticidade. Posteriormente, indicações para dor, a primeira delas já desde 2010, né, a migrânia crônica, né, no caso do Botox, tem essa indicação em bula. Bexiga hiperativa, alterações também por aumento da rigidez do músculo detrusor da bexiga. E condições dolorosas que, embora não constem em bula, passaram a ser cada vez mais utilizadas, e esse congresso, inclusive, trouxe algumas meta-análises que nos deram melhores evidências, por exemplo, para dor neuropática, para neuralgia do trigêmeo, né? Alguns casos série de casos para cefaleia insalvas, neurite cicatricial, pós-cirúrgica, dor do membro fantasma, e aí a gente pode citar diversas condições dolorosas onde você pode ou não ter um componente central. Quando há uma sensibilização periférica, inclusive o benefício parece ser maior do que aqueles pacientes que têm apenas uma dor local aguda, né, e não necessariamente associada a um quadro de rigidez muscular ou um espasmo associado. Então a toxina ela tem um efeito tanto local, isso a migrânia mostra bem, né, com os estudos em migrânia, tanto um efeito central por uma ação retrógrada da molécula, né? Essa é uma das coisas que, inclusive, o Toxins ele traz novidades na área básica, né? Ele, inclusive, começou originalmente como um evento que tinha muitas mesas da área básica e passou a gradualmente a acrescentar mesas clínicas também, né, relacionadas ao uso clínico. E por conta disso é que ele foi crescendo bastante, né? Mas ele tem hoje ainda uma característica de apresentar novas toxinas, toxinas que têm ações diferentes, com maior duração, por exemplo, toxinas que poderiam trazer benefício apenas em alterações centrais, como dor central,
E dentro... faltou uma indicação, desculpe, uma indicação mais recente que foi, né, para hipersalivação, né, que também é uma nova indicação que está na bula do produto alemão, o Xeomin, e que... É Xiaomin ou Xiaomin? Em alemão, dizem que a Xiaomin, o X, ele tem o som de Z, né? Então, o Xiaomin. Né? No Brasil, a gente fala X. Fala Xiaomin e muitas vezes confunde com um produto eventualmente chinês, né? Por esse nome, né? O importante é a comunicação, né, Cris? Exato, exatamente. Mas é um produto também interessante, tem suas características. Aliás, cada toxina tem sua característica própria, né? Perfeito. Uma das coisas que me chamaram a atenção foi uma apresentação sobre comparativos de toxinas, né? Isso é uma dúvida que sempre surge a respeito de se uma toxina é mais potente que a outra, a comparação de unidades, equivalência, bioequivalência, biosimilar. Isso não existe em produto biológico, né? Mas isso dá um mega episódio, essa discussão, sim, né? Sim. E aí, qual a conclusão que um apresentador, inclusive, que é ligado a Cochrane, um português, que apresentou isso, ele falou o seguinte, olha, ninguém fica questionando qual que é a diferença ou não que existe entre um interferon, por exemplo, para tratar uma determinada doença neurológica, ou então uma vacina, né, para gripe. Né? São várias vacinas diferentes, com as suas características diferentes, mas todas são para gripe. Então, por que ficar discutindo ainda essa questão da equivalência, se são produtos biológicos e são produtos diferentes? Então, cuidem daquilo que é o seu produto. Então, vamos falar sobre o produto que eu trabalho e eu tenho que conhecer esse produto, né? Então, esse produto tem que ser testado para aquela condição clínica e a partir da visualização do que você viu de eficácia ou não, é que você vai utilizar a dose baseada nesses estudos, né? E não comparando com outras toxinas, né? Perfeito. Então, bora para as novidades? Sim, claro. Beleza, então, como que eu vou proceder? Eu vou falar sobre, a gente está falando do toxins, basicamente a gente tem que falar da toxina, que é a toxina botulínica que a gente utiliza na prática. Depois eu vou comentar sobre as indicações, eu vou comentar sobre as novidades a respeito de como a gente faz a aplicação, para depois passar pelas controvérsias e finalizar sobre pontos novos que chamou sua atenção. Sim. Explorando um pouquinho mais sobre o produto que é a toxina botulínica, o que houve de novidade, o que o Congresso te mostrou de novidade em relação às possibilidades da gente, quais novos produtos que a gente vai ter no mercado futuramente? E por que eles são importantes, quais são as vantagens que esses produtos novos, essas novas toxinas oferecerão para a gente? Sim, a toxina, ela tem características próprias conforme a molécula que é gerada a partir de um desenvolvimento de uma pesquisa específica. Então, não existem toxinas que são comparáveis. É aquele produto que é novo de um laboratório. Então, por exemplo, todas as toxinas que nós temos no Brasil hoje são toxinas botulínicas do tipo A. Mas cada fabricante tem a sua forma de criar esse produto, né? Eu estou dizendo isso por quê? Porque lá no Toxin se apresentaram toxinas, por exemplo, que são recombinantes. Toxinas que têm características de dois produtos diferentes, por exemplo, que poderiam trazer maior tempo de duração da ação, o mecanismo de ação sendo um pouco maior, tempo de ação maior. Toxinas que poderiam agir com maior rapidez e velocidade de ação, como a toxina do tipo E, né, que é uma toxina que tem a patente que foi adquirida pela AbbVie, né, já há algum tempo, que é a antiga Allergan, né, que fabrica o Botox. Então, eles estão lançando essa possibilidade de uso dessa toxina, tanto para fins estéticos, tendo uma ação mais rápida aí, em algumas condições na estética que podem ser interessantes, como para situações de dor aguda, por exemplo, o uso para situações muito específicas que você não vai necessitar eventualmente de um tratamento crônico com aquele produto. Então, no caso da toxina do tipo E, é uma toxina que age rapidamente e age por menor tempo, cerca de 4 semanas. Só te cortando, Milana, eu vou te cortando para poder tirar minhas dúvidas e contextualizar também.
não sei se vocês sabem, mas a toxina, ela não, uma vez que aplica, ela não funciona imediatamente, né? Os pacientes não sabem disso, às vezes os neurologistas que não aplicam não sabem disso, né? Ela tem um tempinho de latência para ela começar a fazer efeito e até atingir o pico, coisa de dias até semanas, né? Sim. Dependendo do paciente. Essa toxina, a toxina do tipo A que a gente tem na nossa prática, né? A do tipo E, ela funcionaria em quantos dias? Só para ter uma ideia. Não, em horas. Em 12 horas. Em até 12 horas, ela teria uma ação já bastante efetiva. Então, tipo, por exemplo, se eu fosse aplicar para a estética, para as minhas rugas, eu sairia do consultório, às vezes, para pegar meu carro no estacionamento já com um pouquinho de efeito. Talvez, né? Algumas horas depois e para a festa no dia seguinte. Entendi, né? entendi. Essa seria uma condição muito interessante na estética. Ela foi muito pensada para uso estético, inclusive, mas para uso terapêutico ela potencialmente pode ser utilizada em situações, como eu disse, de dor aguda, né? Uma dor pós-operatória, por exemplo. É um efeito interessante, potencialmente interessante. Uma outra toxina que foi bastante... Desculpa, eu vou voltar aqui. Essa toxina tem previsão de chegar no mercado já? Já tem previsão de chegar no mercado. Nos Estados Unidos ela já foi... ela está sendo desenvolvida, tem estudos já clínicos, já em andamento, mas ainda isso leva alguns anos, né, para isso se tornar comercialmente viável, né? Mas eles lançaram já como um produto com uma possibilidade de viabilidade já para os próximos 5 anos. A outra toxina que foi lançada e já aprovada pelo FDA para estudos clínicos é a relabotulinotoxinA. Só lembrando que nos Estados Unidos o FDA colocou prefixos para facilitar a compreensão de qual produto está se falando, sem utilizar o nome comercial. Então, por exemplo, o Botox ele tem um prefixo que é ona-botulinumtoxinA. O Dysport tem um prefixo que é abobotulinumtoxinA. O Xeomin ou Xelmin tem incobotulinumtoxinA. E assim por diante, né? Então, essa toxina botulínica que foi recentemente aprovada no FDA é a relabotulinotoxinA. É uma toxina botulínica, assim como algumas outras, é uma toxina coreana. A Coreia do Sul, inclusive, tem várias toxinas em desenvolvimento. Eles são, talvez, o país que mais desenvolve novidades, né, em termos de toxina. E a relabotulinotoxinA tem uma característica que ela já é pré-diluída, ela é líquida. É uma toxina que tem uma tecnologia chamada PEARL, que é um acrônimo que diz que essa toxina ela não tem danos, alterações estruturais na sua molécula, embora ela permaneça em estado líquido. Então, ela poderia ser fracionada de uma maneira mais simples, né, sem a necessidade de uma pré-diluição, né, com soro fisiológico, que é o que habitualmente a gente faz, né? Como a maioria das toxinas, ela primeiramente foi testada para uso estético, aparentemente tem benefício que pode ter uma duração maior, inclusive, de até 24 semanas. Então, é algo interessante, né, e que potencialmente poderá ser utilizada no futuro para fins terapêuticos, conforme trials que vão surgindo com ela, né? Quando eu ouço você comentar sobre essa questão da diluição, eu fico com um pouco de receio da personalização que a gente faz para o paciente, né? Porque, assim, para você que está ouvindo, as toxinas que a gente tem na prática, elas vêm em formato de pozinho, né? Então, a gente tem que colocar o soro fisiológico dentro, fazer a diluição para aplicar no paciente. E essa diluição, ela varia, às vezes, conforme o injetor, né? A pessoa, às vezes, quer diluir para 2 ml, para 2,5, para fazer uma concentração um pouco maior ou deixar mais diluído, dependendo do músculo. Talvez esse tipo de toxina que já está diluída não nos dê essa liberdade para esse tipo de finalidade. Por exemplo, eu não sei como que você pensa, mas um músculo muito espástico, grande, talvez valeria a pena uma concentração mais diluída, uma maior quantidade de toxina na face, no espasmo hemifacial mais grave, ou no blefaro mais grave, ou no MEIS mais grave. Eu poderia concentrar um pouquinho mais para evitar. Então, talvez eu fico pensando, assim, a vantagem da durabilidade é ótima, né? Porque isso reduz as aplicações, né? Nos pacientes, as periodicidades. Mas essa questão da diluição me pega um pouquinho. Não sei qual que é a sua interpretação disso. Concordo plenamente. Isso me deixa um pouco desconfortável inclusive quando foi lançada essa proposta,
pelo laboratório que lançou, eu considerei isso inicialmente como um problema para quem faz aplicações terapêuticas para diversas indicações, né? Músculos faciais, região cervical, onde você pode ter uma difusão para tecidos próximos, né, que você não gostaria. Então, a gente consegue hoje concentrar mais ou menos, né, conforme a diluição, e com isso aumentando ou não o poder de difusão, de dispersão da molécula, protegendo áreas mais sensíveis, né, como músculos da face, musculatura pré-tarsal, no orbicular do olho, ou no orbicular dos lábios, músculos risório, por exemplo, são músculos que podem potencialmente ter uma difusão, e aí eu não consigo nessa situação, né? Existe uma outra toxina que já tinha sido lançada no Toxins anterior, que é a daxibotulinumtoxinA, que também promete ter uma ação mais prolongada, ela não é pré-diluída, né, e ela ainda está em processo de aprovação pela Anvisa. Nos Estados Unidos ela já tem aprovação, a primeira indicação foi também uso estético, e que promete ter uma duração maior. No entanto, essa questão da duração maior também, pelo menos lá nos Estados Unidos, ainda eles colocam assim, eles cobram mais caro para fazer um produto que dura mais, e muitas vezes pode ser interessante aplicar 2 vezes pelo mesmo valor, ou por valores semelhantes, né? Então, a questão comercial ainda não é vantajosa do ponto de vista do paciente, né? Uhum. Apenas por talvez não ser submetido a uma picada a mais aí no período, mas em termos de custo, hoje, pelo menos nos Estados Unidos, ela não é tão interessante em se trocar outros produtos por ela, né? Uhum. E vamos ver daqui para frente como é que ela vai chegar aqui no Brasil também, né? Para a gente saber se vale a pena fazer alguma alteração. Mas isso que você comentou sobre a diluição, pré-diluição, ela é um problema. Até mesmo assim, a durabilidade, quando a gente vê o número, né? Principalmente que a gente que lida com o paciente do SUS, o paciente precisa aplicar de 3 em 3 meses, pela fila de espera, pela demanda, às vezes ele fica sem aplicar cerca de 2 meses, 3 meses a mais, e ele fica sofrendo nesse período. A gente se preocupa com essa periodicidade. Então, uma toxina mais longa seria algo que poderia beneficiar esse contexto que a gente não tem um acesso muito grande às consultas, né? Mas, por outro lado, eu também fico pensando, poxa, e naqueles casos passíveis de efeitos adversos, né? Como que eu lido com isso daí, né? 6 meses Sim. o paciente disfágico, 6 meses o paciente com uma certa Exato. pitose, né? Então, eu fico um pouquinho de medo em Sim. relação a essa propriedade de durabilidade. Não sei sua opinião. Não, com certeza. 3 a 4 meses, que é o que a gente tem hoje como um benefício médio, né, do produto, de modo geral. Isso para músculos, né? Porque para distúrbios glandulares a duração geralmente é maior, né? Hipersalivação, hiperidrose, que inclusive eu não comentei anteriormente sobre as indicações já clássicas, né? Hiperidrose axilar, palmar, plantar também é uma delas. Esses pacientes a gente já tem um certo hábito e um certo conforto em dizer, olha, o efeito colateral quando ele ocorre, geralmente ocorre nas 3, 4 primeiras semanas, depois ele naturalmente vai se equilibrando, né? E, na verdade, o paciente acaba melhorando espontaneamente, né? Eu não sei exatamente como seria isso para uma toxina que duraria em até 6 meses, né? E como é que vai ser essa história? Se vai ter um período maior de problemas, uma pitose palpebral que fique mais tempo, o paciente obviamente não vai gostar. Nossa né? Uma senhora, disfagia, uma disfonia, então é algo que pode ser problemático para a nossa prática. Eu considero que talvez, isso bem talvez, porque a gente ainda não tem evidência, que talvez ela seja interessante, por exemplo, em espasticidade, onde você tem um músculo com potencial menor de risco de problemas, né? E você vai querer justamente ter um benefício por maior tempo para um músculo grande, onde você não tem dificuldades maiores em relação a esses efeitos colaterais. Uhum. Eu acho que o grande problema vai ser justamente para a região cervical, face, né, em distonia tarefa específica, né, em que Deixa você fraco, tem né? Potencialmente enfraquecimento por maior tempo para funções tarefas finas, né? Uhum. Mas eu considero isso realmente como um problema que a gente vai ter que aprender a lidar e administrar conforme o uso. Acho que o conhecimento vai ser a partir da prática mesmo. A solução para esse problema, durabilidade de efeito adverso, seria um antídoto, né?
Deu ruim? Sim. Tá com o antídoto aí na... Existe o soro antitoxina botulínica, né, que é utilizado para o tratamento do botulismo, né, mas ele é um soro que tem seus potenciais riscos e que, na verdade, pode ser utilizado em situações mais graves, né? Agora, para situações muito pontuais, como uma pitose palpebral, por exemplo, o que se recomenda fazer são coisas também pontuais. Então, o fortalecimento daquele músculo que ficou mais enfraquecido, com atividades com estimulação elétrica funcional, eventualmente na fisioterapia, ou com uma fonoaudióloga que vai trabalhar melhor a musculatura por conta de uma disfagia ou uma disfonia, musculatura laríngea, né? Então, essas medidas, elas costumam ser muito tranquilas atualmente com o que a gente tem de conhecimento com as toxinas atuais. Com toxina de longa duração, isso pode ser um problema. Né? Perfeito. Cris, saindo da parte produto, toxina botulínica, indo para a parte indicação. A gente já fez uma introdução sobre quais indicações já são bem consolidadas, sejam elas on-label ou off-label. O que você comenta a respeito do que te chamou a atenção das indicações de toxina, sejam novidades ou coisas que apenas reforçaram que já tem no evento Toxins? Dentre daquilo que a gente já conhece, das indicações, eu achei bastante curioso, inclusive, que eles fizeram um evento pré-congresso apenas com a parte básica, né, para nivelar mesmo quem está começando, talvez, a aplicar a toxina hoje na prática clínica, né, como neurologista, fisiatra, ortopedistas, e fizeram um curso pré-congresso para nivelar e com pessoas muito boas, referências nos tópicos em distonia, espasmo, espasticidade e assim por diante. E o restante do evento, além de tratar da parte básica, apresentando novos produtos, novas potenciais indicações, o que foi colocado com maior presença nas mesas, pelo que eu pude observar, é uma ênfase naquilo que já é feito justamente. A gente consegue ter uma validação maior do uso da toxina para aquilo que a gente já conhece. E dentre aquilo que seria talvez uma novidade, é a utilização cada vez maior em quadros de dor, né, dor crônica, dor neuropática, né, vários estudos surgindo, meta-análises grandes, por exemplo, com dor neuralgia do trigêmeo, né, neurite pós-herpética, dor cicatricial pós-operatória, muitos pacientes que relatam isso, dor, inclusive com polineuropatias, condições que a gente não tinha muita mão e ficava sempre em algum relato de casos, séries de casos pequenas, né, e hoje já começa a ter um corpo de publicações relacionadas a essas condições dolorosas que antes eram meio que mal interpretadas. Outras, por exemplo, fascite plantar, algumas que eu estou me lembrando aqui, fascite plantar, dor articular por artrose crônica de joelho. Mas me esclarece uma dúvida aqui, deixa eu te cortar. Sim. Porque aí ficou um pouco abstrato para mim. Como que eu vou aplicar uma toxina para uma artrose de joelho? Vou dar 2 passinhos atrás. As pessoas sabem que a gente faz a aplicação, por exemplo, no músculo, né? Ou na glândula, nas indicações clássicas. Nessas dores neuropáticas, como que é feita a aplicação? A aplicação é feita na pele, tecido subcutâneo. Sim. E, assim, saindo dessa pergunta que eu te fiz, como que a gente chega numa aplicação de uma artrose? Pronto. Acho que é importante comentar isso, né? Porque fica bem abstrato. Tem algumas situações que são até controversas, por exemplo, de aplicação intraarticular da toxina botulínica. Essa não seria uma condição que eu trataria, por exemplo. Ainda tem bastante receio com isso, mas alguns grupos apresentaram trabalhos mostrando isso como segurança e aparentemente com algum resultado. A toxina, ela tem, por ser... Como hoje a gente já conhece o produto, a molécula já há bastante tempo, a sua segurança, embora ela seja um produto muito letal, né, na sua característica original, a causa do botulismo, né, e pode potencialmente matar uma pessoa, ela é bastante segura nas doses que a gente tem hoje como seguras, né? A dose letal média da toxina, da onabotulinotoxinA, por exemplo, ela está acima de 3.000 unidades. A gente usa com segurança, hoje em bula, até 400, mas a gente chega na bula brasileira até 600 unidades. No caso do Botox, até 1.500 unidades no caso do Dysport e assim por diante. Então, considerando aquilo que está na bula,
a gente tem segurança para utilizar a toxina para condições diversas. E é isso que gera um certo encorajamento de determinados profissionais e serviços para utilizações diversas. Vou dar um exemplo, por exemplo, que foi, inclusive tem um trial grande surgindo aí, para fibrilação atrial pós-operatória, aplicada no músculo cardíaco em pacientes que foram tratados com cirurgia aberta, para cirurgia cardíaca aberta, né? E que a fibrilação atrial é uma condição frequente pós-operatória, e a toxina aplicada no músculo cardíaco, né? E assim, não é uma dose pequena, é cerca de, se eu não me engano, de 200 a 300 unidades no músculo cardíaco. E isso demonstrou num estudo piloto prévio de onabotulinotoxina. Caramba! É uma parada cardíaca quase. Exatamente, e não causou. Na verdade, uma parada cardíaca química. Isso, o estudo piloto não mostrou isso, inclusive mostrou um benefício com redução da FA. Porque o coração é forte mesmo, então, pô. Exato, exatamente. E esse estudo está em andamento ainda, é um estudo grande, vai ter, se não me engano, cerca de 300 pacientes incluídos. O piloto ele já demonstrou um benefício com uma duração de até 3 anos com redução do risco de fibrilação atrial em relação ao grupo controle não tratado. Então, os pacientes tiveram menos AVC, por exemplo, né, na evolução do pós-operatório cardíaco. Para ter uma ideia de até onde vai a toxina, né? Então, a toxina ela pode ir... um outro exemplo, né, e que cresceu muito nesse Toxins, é a apresentação de trabalhos ainda em estudos pré-clínicos para câncer, né? Como ela é um produto que modifica a formação de complexos neurofibrilares, por exemplo, ela de brotamentos axonais, ela pode potencialmente ser utilizada no controle de metástases, no controle de crescimento local de tumores cerebrais, por exemplo. Então, aplicada no local, no sítio do tumor, ela pode gerar uma redução do tamanho desse tumor e uma redução do número de metástases a partir desse tumor. Então, são situações muito interessantes. Outra situação relacionada à oncologia é a redução de dor oncológica, né, aplicada em nervos que hoje são feita ablação, por exemplo, de um tumor, por exemplo, de pâncreas, que gera muita dor e é necessário fazer uma neurotomia de nervo celíaco, por exemplo. Ela pode ser utilizada para prevenir esse tipo de dor e tratar a dor sem que se faça o procedimento ablativo. Então, a utilização ela é muito variável, e aí a gente pode, você falou da questão da dor neuropática, basicamente é entender qual a distribuição daquela dor. Vou dar um exemplo, né? Uma neuralgia do trigêmeo, onde você pega ramo ali de maxilar e mandibular. Você delimita o trajeto daquela dor, onde o paciente refere dor, e faz a aplicação intradérmica, né? Intradérmica com uma profundidade máxima de 4 milímetros, né? A partir da pele. E isso em múltiplos pontos, né? E o paciente tem um benefício que, pelo menos nos pacientes que eu costumo tratar, e tenho tratado cada vez mais casos assim, com sucesso, de uma duração de cerca de pelo menos 3 meses, né, sem dor, né? Então, os pacientes eles têm uma mudança radical na sua evolução, pacientes que geralmente intratáveis. E uma característica interessante, quanto maior a sensibilização periférica, por exemplo, pacientes com alodínia relacionada àquele sítio, né, doloroso, eles têm melhor resposta. Isso já era visto em migrânia, já é visto em migrânia. Pacientes que têm migrânia crônica e que aplicam toxina para migrânia crônica, mas que têm alodínia associada à dor, eles têm um benefício maior, eles têm maior resposta e por um tempo mais prolongado. Então, é bastante curioso isso. Vou citar outro exemplo, dor pós-operatória numa lesão que tenha uma cicatriz dolorosa, né? Um queloide, por exemplo. Aplicado perilesão, né? Também de forma intradérmica, ela pode trazer um benefício que nenhum outro tipo de tratamento poderia trazer, usando, por exemplo, capsaicina, creme, assim, essas variadas formas que se usa habitualmente hoje, e com um benefício maior e com menos efeitos colaterais, obviamente, dos neuromoduladores, como a pregabalina, a gabapentina e tricíclicos e assim por diante, sendo um efeito basicamente local, mas que tem um efeito por ação retrógrada também em nível central, por exemplo, regulando
a formação de substância cinzenta periaquedutal, de CGRP e glutamato. Então, a molécula ela é muito interessante nesse sentido, né? Um dos estudos que eu me lembro agora de ter lido relacionando utilizando toxinas, por exemplo, do toxoide tetânico, né, em estudos pré-clínicos também, utilizando a toxina botulínica associada ao toxoide tetânico para que se tenha uma ação central maior, né, e tendo essa ação sinérgica em condições dolorosas, parece que haver uma resposta ainda mais importante, né? Mas isso ainda é em estudos pré-clínicos. Então, o produto é muito versátil, né? É muito seguro do ponto de vista, desde que se respeite doses máximas, né, para cada um deles, e ela tem um potencial uso que hoje, acredito, né, a última vez que eu revi isso, tinha quase 800 indicações terapêuticas já publicadas. Hoje, isso já tem 5 anos. Hoje, provavelmente deve estar com mais de 1.000 indicações terapêuticas publicadas na literatura, né? Caramba! E cerca de 35, se eu não me engano, que estão em bula, né? E outras, pelo menos, chegando a quase 100 indicações que não estão em bula, mas que têm grande número de evidências já publicadas por meio de meta-análises e trials muito bem desenhados. Então, você tem uma segurança no uso da toxina para várias condições, né? Interessantíssimo, porque, assim, dor neuropática é muito prevalente. Olha o spoiler, o próximo episódio da próxima semana vai ser sobre dor neuropática, tá? Com a doutora Natália. E a toxina pode ser utilizada de maneira concomitante, como tratamento adjuvante aos outros que estão Sim. sendo feitos para esse paciente, né? Mas eu acho que, assim, pelo que você comentou comigo aqui, o que mais me chamou a atenção de maneira impactante foi o uso na parte oncológica. Eu fiquei impressionada. Sim. Uhum. Sim. Perfeito, Milane. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da aplicação, porque na nossa prática clínica, o método raiz da palpação, da valorização da anatomia, eu acho que é o step inicial para os injetores, né? A pessoa tem que saber muito bem de anatomia para poder performar a aplicação de toxina botulínica. Mas cada vez mais a gente vem observando que os métodos para guiar essa aplicação e deixar uma aplicação com melhor efeito, mais segura, eles vêm ganhando espaço na nossa prática, né? Sim. Imagino que o Congresso apresentou algumas coisas sobre isso, né? Eu vejo basicamente a gente falando bastante sobre métodos neurofisiológicos para guiar, especialmente a eletromiografia, né? E métodos de ultrassom, para ver a anatomia e guiar onde que está inserindo a agulha. Começando pela neurofisiologia, o que mais te chamou a atenção nesse congresso? Pronto. O que mais me chamou a atenção foi, finalmente, a apresentação pelo Dr. Tai Mo-Chung, da USP de São Paulo, do seu método de avaliação neurofisiológica de pacientes com distonia. Ele apresentou esse estudo lá como uma forma de avaliar o paciente antes da primeira aplicação. Então, vou dar um exemplo, né? Um paciente que tem uma distonia cervical, ele faz uma avaliação com exame de agulha, né? Apenas com exame de agulha, avaliando o grau de ativação de maneira padronizada, do lado direito e esquerdo, de cada músculo potencialmente envolvido naquele padrão. Então, não se usa apenas o método visual, o CoCap e assim por diante, que nós já conhecemos, né? Vou dar um exemplo da distonia cervical, mas pode ser utilizado, inclusive, em distonia tarefa específica, por exemplo. Então, o que ele faz e que ele apresentou é basicamente uma forma de avaliação padronizada em que você coloca a agulha num determinado músculo, como exemplo, esternocleidomastoide de um lado, esternocleidomastoide do outro lado, e ele vai quantificar o grau de ativação espontânea desse músculo, paciente em repouso, e colocar isso numa tabela. Então, ele coloca essa tabelinha para avaliar se esse músculo está mais ou menos ativado, e isso é o que vai guiar a dose, inclusive, que vai ser aplicada em cada um desses músculos, né?
Então, essa é a maneira que eu aprendi, inclusive, a fazer aplicação para distonia cervical, e eu acho muito interessante, porque já desde a primeira vez em que você aplica, é como se fizesse uma fotografia desse paciente. Um mapa, né? Um mapa um guia, colocando isso dentro de uma tabela, e fazendo a quantificação de doses, né, para esses músculos de maneira ponderada. Aí já é um outro detalhe que isso envolve muito mais a prática clínica, mas essa avaliação básica ela é muito interessante para você conhecer o paciente, não apenas visualmente, porque visualmente a gente não vê co-contração, né? Então ele fez essa apresentação lá e foi bastante procurado para falar a respeito e dar detalhes sobre como era isso. E eu fiquei muito feliz de ver esse momento em que ele apresentou finalmente esse método que é bastante inovador e a opinião que eu tenho, já por utilizá-lo há bastante tempo com ele, aprendendo com ele, é justamente ter essa noção real do paciente pré-aplicação, fazendo uma quantificação de doses mais adequada, né, desde a primeira vez. Claro que não é perfeito, mas ele é um método que já nos dá um guia de avaliação prévio. O ideal seria fazer antes da primeira aplicação, para que você conheça o paciente, né, de maneira primária em relação aos músculos que estão ativados. De uma outra forma, em relação a métodos guiados... Deixa eu só te cortar um pouquinho, Sim. Cris, porque isso é importante, a valorização do Tai, né, do Dr. Tai nesse evento, porque ele é uma sumidade aqui no Brasil sim. A respeito de toxina botulínica, né? Eu tive a oportunidade de encontrá-lo pela última vez no congresso de toxina botulínica no Sintox, o ano passado. Ele apresentou sobre esse método também, e eu discuti bastante com o Dr. Márcio Pena, que é meu colega de aplicação de toxina botulínica no HC, né? O quanto que esse método ajuda a gente na prática clínica, principalmente nos pacientes mais desafiadores, e mesmo naqueles pacientes que você acha que você sabe qual que é o fenótipo, né, com o caput, mesmo assim, você aumenta um pouquinho mais sua acurácia de resposta, porque às vezes você acha que só um músculo contralateral está sendo responsável pelo movimento, mas o outro músculo ipsilateral também pode estar com algum grau de ativação que, se não bloqueado, pode ser que deixe o movimento ainda persistente, ainda que parcialmente, depois da resposta, né? Então, eu acho importante dar destaque para o Dr. Tai aqui também no episódio, pelos grandes feitos que ele vem fazendo na utilização da toxina na nossa prática. Dr. Tai, se o senhor estiver ouvindo a gente, eu sou sua fã, viu? Sim, Tai, para mim, ele é um grande mestre, né? O curso que eu fiz com ele foi em 2004 e já tem um tempinho, né? Mas desde então eu passei a seguir a prática clínica com ele, permaneci mais 5 anos com ele fazendo parte do ambulatório como colaborador, e foi ele quem moldou, na verdade, a minha maneira de avaliar, tratar. Eu tenho grande admiração por ele, grande respeito e sou realmente grato por tudo que ele fez por mim, né? E ele continua ainda ativo fazendo os seus cursos e recomendo muito que o pessoal o conheça ainda mais agora que ele fez essa apresentação da técnica, né? O Tai tem diversas outras qualidades, mas esse estudo eu acho que é bastante inovador e pode modificar a maneira de se avaliar o paciente distônico, né? A cocontração, no caso da distonia cervical, ela é muito frequente. Não adianta se pensar por exemplo, no esternocleidomastoide e no esplênio da cabeça, que de maneira contralateral está fazendo uma ativação num padrão de rotação, os correspondentes desses músculos que estão puxando para um lado ou para o outro, eles vão estar nitidamente ativados também. É muito raro, na avaliação neurofisiológica, um músculo que está isoladamente ativado apenas para aquele lado do desvio, né? Então, isso é muito curioso. E aí a gente consegue prever, inclusive, aqueles resultados que podem ser desfavoráveis. Um exemplo muito simples, o paciente roda a cabeça para a direita após uma primeira aplicação, que aparece rodando para a esquerda. Se imaginar, houve mudança de padrão. Na verdade, talvez não tenha sido uma mudança de padrão, foi só um padrão que não foi reconhecido previamente, porque não era visível o grau de... Eu sempre coloco para o paciente
e para os residentes, assim, existe um cabo de guerra entre os músculos, né? E que você tem, muitas vezes, inclusive, o desvio não é tão aparente, né? E aí gera um tremor distônico, onde você tem grupos equivalentes de resistência de um lado para o outro, e que você não gera, muitas vezes, um desvio muito evidente, mas eles estão nitidamente contraindo de maneira conjunta, brigando um com o outro. E essa é uma forma de avaliar, inclusive, para uma aplicação equivalente de doses, né? Quando você tem um paciente com tremor distônico cefálico e não tem um desvio aparente para um lado ou para o outro. Né? Então, o TAI realmente ele foi bastante elogiado lá no evento, procurado para falar a respeito da técnica, e eu acredito que cada vez mais isso vai ser utilizado a partir de agora. Que bom, que bom. E sobre o ultrassom? Sobre o que foi falado? Sobre o ultrassom, nos últimos anos, né, tem demonstrado um crescimento da utilização do ultrassom como um guia, tanto como um guia de aplicação, né? A gente, obviamente, nós temos que conhecer a anatomia, né? Isso é básico, conhecer pontos de aplicação que são relacionados a pontos topográficos mesmo no músculo, né? No membro, no segmento que você vai aplicar. O conhecimento é necessário na anatomia, mas o guia pode ser interessante sim para uma aplicação, tem evidências demonstrando que os benefícios podem ser potencializados nos pacientes que aplicam sob guia, mas não exatamente apenas sobre forma de guia. O que foi muito valorizado nesse evento, e isso pelos trabalhos do professor Rajiv Ribai, que é de Vancouver, na avaliação estrutural do músculo, reológica do músculo, né? O músculo pelo ultrassom, utilizando uma escala, que é a escala modificada de HACMAT. Essa escala, ela é uma escala que avalia, quantifica a ecogenicidade do músculo. E isso em espasticidade, por exemplo, é bastante interessante. Então, o músculo de um paciente que não necessariamente precisa ser cronicamente afetado pela espasticidade, às vezes em pacientes até mais precoces já há uma modificação com substituição lipídica, fibrótica naquele músculo que foi afetado. E você pode, dessa maneira, inclusive, isso não é ainda consenso nisso, mas sabendo se o músculo está mais ou menos alterado com substituição lipídica, você pode, talvez, eventualmente modificar a dose de toxina aplicada, né? E ao visualizar pontos dentro de um músculo que está, imagine, todo esbranquiçado, né, e ecogenicamente hiperecóico, né, mas que tenha pockets, né, pequenas ilhotas de músculo ainda visivelmente menos hiperecóicos, você pode direcionar a sua agulha para aquele ponto. E aí chegar a aplicar doses pequenas em pontos que ainda você tem uma presença de músculos com placa motora viável. Qual é o interesse disso? É você saber se esse músculo ele pode potencialmente ainda responder à toxina. E não adianta ficar aumentando dose de toxina para um segmento que não cede após uma dose adequada ou até alta de toxina para aquele volume muscular, para aquele grau de espasticidade. Você não responde a mais porque aplicou uma dose maior, porque você não tem receptor para isso, né? Para promover relaxamento muscular. Então essa que é a não novidade, mas é a maneira um pouco diferente de se avaliar o músculo, inclusive para avaliar a profundidade desse músculo, o grau de perda de trofismo muscular, substituição fibrótica, retração tendínea, e você tem uma previsibilidade sobre o próprio tratamento. Tem pacientes que não vão responder mesmo, e aí talvez você tenha que agir de outra forma, né? Fazendo alongamento tendíneo, fazendo encaminhamento para avaliação de cirurgias até articulares, né? Então, na espasticidade principalmente, essa avaliação por meio do ultrassom para se avaliar a característica do músculo, morfológica do músculo, é interessante. E uma outra coisa interessante que o Dr. Rajiv faz, né, habitualmente, eu tive a oportunidade de ficar com ele um tempinho aprendendo isso, é avaliar o músculo do lado não afetado, por exemplo, um paciente com AVC espástico,
você deve avaliar o paciente do lado não afetado para então avaliar o lado afetado. Muitas vezes, quando se faz um curso de ultrassom, se coloca um paciente halterofilista, um halterofilista para servir de modelo, né? E aí é fácil você identificar o músculo, né? Olhar um bíceps de alguém que faz academia sempre, ele vai estar hipertrófico, né? Pegar o paciente real, aquele que sai do curso falando, poxa, isso é fácil, eu vou conseguir aplicar. E aí você não vai encontrar esse músculo nunca na sua vida, né? No seu paciente real, né? E no seu paciente real, é mais fácil você localizar esses músculos do lado não afetado, obviamente. Então, você lembrar disso. Muitas vezes a gente vai direto com o transdutor lá para olhar o músculo que você quer aplicar. E, na verdade, um foco muito interessante é olhar o lado não afetado primeiro e compará-lo com o lado afetado. E aí, mesmo você não conseguindo enxergar direito do lado não afetado, fica mais fácil. Então, você identifica melhor os músculos assim, né? Então, é uma maneira interessante didática de se aprender um pouco melhor sobre o guia com ultrassom. Muito bacana. Isso tudo para otimizar tanto a aplicação quanto as doses, pelo que eu estou vendo, Sim. né? Partindo dessa parte de métodos complementares para aumentar a eficácia da aplicação, vamos encaminhando para o final do episódio com controvérsias, né? Porque não dá para começar o episódio tacando fogo na fogueira, né? Tacando gasolina na fogueira, quer dizer. Perfeito. O que você viu, algo que te chamou a atenção, que foi controverso, que eles comentaram lá no Toxins? Olha, basicamente várias coisas, mas coisas que são relacionadas a situações relacionadas a doses máximas e indicações que potencialmente que ainda são controversas, por exemplo, em lombalgia, lombocetalgia, síndrome dolorosa miofascial. Mas uma das que são mais ainda questionadas por quem faz toxina, e principalmente por quem faz toxina há bastante tempo, é em relação à imunogenicidade, né? A imunogenicidade é uma situação que é bastante rara. No passado, eu era bastante taxativo em relação aos tempos de reaplicação, quanto não poderia se fazer uma aplicação, por exemplo, em um intervalo menor do que 12 semanas, jamais, porque haveria um risco enorme de formação de anticorpos e assim por diante. Esse discurso ele ainda é preservado, inclusive porque na bula dos produtos, de modo geral, se coloca isso. Mas, na prática, a partir principalmente de meta-análise publicada em 2023 pelo professor Jankovic, com um número assim, enorme de pacientes que foram avaliados por vários anos, cerca de mais de 5.800 amostras de sangue de pacientes incluídos em diversas indicações terapêuticas, nesse caso com a onabotulina toxinei. Eles observaram o seguinte, esses pacientes tiveram cerca de 0,5% de formação de anticorpos. Imagine, de 5.800 e tantos pacientes, apenas 27 pacientes tiveram a presença de anticorpos neutralizantes. Mas um dado que é curioso é que pelo menos metade desses pacientes ainda continuaram respondendo as aplicações que eram realizadas. Metade desse pessoal que tinha anticorpo presente no sangue. Que tinha anticorpo presente. Então, a presença de anticorpo neutralizante não necessariamente ela traz uma falha terapêutica. Então, já é uma situação bastante rara e mesmo naqueles que positivaram, né, a formação de anticorpos, esses pacientes, em muitos casos, eles continuam respondendo. Então, o que significa? Significa que nós não vamos deixar de tomar o cuidado de um paciente que utiliza doses altas, inclusive, por exemplo, uma distonia cervical, uma distonia generalizada, paciente espástico adulto. Esses pacientes têm uma chance grande de formar anticorpos pelo volume da dose utilizada por sessão, pelos intervalos muitas vezes necessariamente mais curtos, né, porque eles necessitam reaplicar, mas é uma situação que ela não é impeditiva de se tratar. A impressão que eu tive, que eu passei a ter, discutindo com colegas mais experientes, né, também tem essa impressão hoje, é de que você pode individualizar, inclusive, os casos e talvez fazendo intervalos até um pouco menores em determinadas situações.
né? E não menores do ponto de vista de fazer, como na estética se faz um retoque, né, em 2 semanas. Isso não é ainda não é recomendado se fazer na terapêutica, mas você potencialmente poderia aplicar no paciente com um intervalo de 8 semanas, talvez até 6 semanas, menos que isso, não. De modo geral, é taxativo, não se faz um intervalo menor do que 6 semanas, né? E aí, inclusive, tem variações entre produtos. Então, essas são as controvérsias mais importantes, na minha opinião, em relação ainda às toxinas. O que se tem que ter é a ideia de que sempre utilizar a mínima dose efetiva para aquela indicação, mas o intervalo, principalmente nessas reaplicações, conforme a resposta do paciente, ele pode ser muitas vezes encurtado, né, e com uma certa tranquilidade em relação a uma falha terapêutica futura. Isso depois de 30 anos, talvez, de uso aí do caso da primeira toxina, que é o Botox, a gente hoje consegue, mais de 30 anos, né? Hoje a gente consegue ter um pouco mais de segurança em falar isso, né? Deixando de ser extremamente taxativo em relação aos pacientes. Para finalizar, na sua prática, considerando esse panorama que você apresentou, da não ter relação direta entre presença de anticorpos e falha terapêutica, na sua prática, você solicitava a dosagem de anticorpos? Existe essa possibilidade? Existe. E aí vem cair por terra a solicitação? Pois é, ela existe, a possibilidade, existe o teste clínico, existe o teste com imunoensaio, depende inclusive do produto, tem produtos que têm o teste apenas por imunoensaio hoje, outros que ainda utilizam a utilização com o uso em ratos, né, em camundongos. São testes caros, né, bastante caros, e que muitas vezes são utilizados apenas no contexto de um estudo clínico. Na prática clínica, o que se faz é o teste clínico, por exemplo, aplicando-se de um dos lados do músculo frontal, né, o teste de Borodick, que se aplica aplicando 20 unidades no caso, Botox, né, o teste foi feito com Botox, e se o paciente tem a presença de anticorpos, provavelmente ele não vai responder e ele vai continuar contraindo aquele lado do músculo, né? Se o paciente não tem formação de anticorpos ou não tem uma falha por essa formação de anticorpos, ele teria, então, a presença do relaxamento do músculo aplicado. O problema disso é que, principalmente mulheres, elas não vão gostar do lado do rosto torto, né? Um músculo de um lado, né, em relação ao outro contraindo. Aí se fez uma modificação do teste clínico fazendo a aplicação no EDB, que é o extensor digitorium brevis do pé, onde você vai avaliar da mesma forma, aplicando apenas de um lado, mas um músculo que não traz um problema estético, né? Existe também um problema que esse músculo especificamente ele não está presente em parte da população, então você pode não ter o músculo presente e aí vai atrapalhar o teste, né? O que eu costumo fazer quando eu suspeito disso é fazer um acréscimo de dose, né? Você vai fazer um acréscimo de dose, reavaliar a técnica, inclusive, eventualmente reavaliar a toxina. É um dos momentos em que a gente pode, de modo geral, né, a gente não deve fazer troca de toxina entre uma aplicação e outra no mesmo paciente, porque isso sim favorece a formação de anticorpos neutralizantes. Mas se você utilizou durante bastante tempo, anos até, uma toxina e ela passa aparentemente a ter falhas, o ideal seria fazer uma troca de toxina e avaliar se isso é real. E talvez fazer a mudança, considerando as doses, né, padrão para aquela toxina nova, e aí fazer uma nova avaliação. Eventualmente o paciente pode ter uma mudança, né, significativa. Isso já ocorreu com alguns casos que eu trato, onde eu tive alguma dúvida, mas que eu não evoluí para solicitar um teste formal, né, porque não foi necessário. Então, de modo geral, é extremamente raro você ter um paciente que tenha falha terapêutica pela formação de anticorpos neutralizantes. O que eu recomendo sempre é reavaliar a técnica, dose, a própria toxina que se utilizou, concentração na diluição, que a gente já comentou, e verificar, inclusive, a expectativa do paciente. Muitas vezes o paciente ele pode não ter uma avaliação
objetiva do resultado, mas você pode inclusive filmar o paciente. Eu já tive paciente que falou que não respondeu nada, né, ou que respondeu muito pouco, e aí quando você olha o vídeo antes e depois, ele mesmo se surpreende de que ele melhorou. Então você tem uma noção objetiva, né, idônea inclusive, né, deixa para ele olhar. Olha, era assim, ficou assim. Será que realmente não respondeu? Muitas vezes o paciente está deprimido, muitas vezes ele tem uma impressão negativa da própria doença, da imagem corporal, e ele, por mais que você consiga, tenha modificado positivamente o quadro dele, ele não enxerga isso. Então, são situações que precisam ser controladas para que você não tenha a necessidade de se pensar, não, formaram-se anticorpos neutralizantes, então deve ser por isso. Isso é exclusão, é exceção, na verdade. Existe, mas é uma coisa muito rara. Essa que é a ideia que eu tive. Esse evento talvez tenha sido assim, o fator definitivo para que eu fique mais tranquilo em relação a isso, né? E vendo as apresentações relacionadas, conversando com colegas mais experientes, isso foi muito, muito comum, essa opinião, né? Eu acho que você fechou o episódio com chave de ouro, com essa controvérsia e essa mudança de paradigma, né? A respeito da imunogenicidade e a correlação que existe entre, ou não existe, né? Entre a presença de anticorpos e a refratariedade ao tratamento. Eu imagino que o evento tenha sido fantástico. Inclusive, você está com uma revistinha aqui, né? Sim, a revista onde tem a publicação dos... Mostra aqui para essa câmera aqui, ó. Isso. Essa revista aqui é a que tem as publicações dos estudos que foram apresentados, né? Em forma de pôster e apresentação livre, né? Eu vou deixar depois o link da revista, o link do evento, e vou também procurar fazer um resumo desses highlights, né? Eu sei que highlights sempre é algo muito individual, pessoal, né? Vai muito do olhar de quem participou do evento e muitas vezes deixando de valorizar aspectos ou temas, tópicos que quem está assistindo ou está ouvindo pode não achar muito interessante, mas é aquilo que vai ser talvez a minha impressão pessoal do Toxins 2026. E vocês podem ficar à vontade para entrar em contato e talvez sanar algumas dúvidas sobre aquilo que não foi comentado aqui. E é isso. Eu confio mais nas suas impressões do que nas minhas. Imagina. Muitíssimo obrigada por tirar esse tempinho para conversar com a gente. Eu entendo que para muitos de vocês que nos ouvem, highlights pode ser uma coisa meio, nossa, não tô afim de ouvir, eu quero aprender mais sobre um assunto. Mas nesses highlights a gente tentou não só trazer as novidades, mas contextualizar para que você pudesse, que está me ouvindo, entender como que funcionam as coisas, e eu acho que Milane fez isso com maestria. Então, te agradeço imensamente por você explanar tudo isso pra gente. É óbvio que você vai voltar mais vezes pra gente bater mais papo. Se você que tá aqui me ouvindo até agora tiver alguma dúvida, deixa nos comentários do episódio que eu vou encaminhar para o Cris para que ele possa responder. E não adianta, gente, você ficar aí 1 hora ouvindo a gente e não dar um like, né? O Cris viajou, cruzou o mar para ir para Madrid, comer uma paella, comer um Ramon, fez esse sacrifício só para trazer as novidades para você. Você não vai deixar um like, você não vai deixar um comentário elogiando. E não deixe de ativar o sininho de notificação para que você receba o episódio em tempo real, as novidades que a gente está trazendo aqui. E fiquem ligados aos próximos, com um spoiler do próximo correlacionando com uma indicação de toxina botulínica que o Cris trouxe aqui pra gente. Obrigada. Obrigado.